Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula online. Sou o professor Marciano, professor de matemática, e hoje iremos falar da relação das raízes de uma equação do segundo grau com o seu discriminante. Então, quem é o discriminante, de uma equação do segundo grau? O famoso delta, que vocês já conhecem e falamos tanto em nossas aulas. Então, esse delta, o valor dele, ele vai nos dizer como se comportam as raízes dessa equação. Então, vamos observar o que o delta nos diz sobre as raízes? Então, vamos lá. Se o meu valor de delta for maior que zero, eu terei duas raízes reais diferentes. Ou seja, x' será diferente de x duas linhas. Se o meu delta for igual a zero, eu terei duas raízes reais iguais e o meu x' e o meu x duas linhas serão iguais. E se o meu delta for menor que zero, não terei raízes reais. Ou seja, x' não vai pertencer ao conjunto dos números reais e x duas linhas também não irá pertencer ao conjunto dos números reais. Mas, para fixar melhor o nosso conteúdo, vamos resolver alguns exemplos. Então, o exemplo 1 diz o seguinte: dado 2x² menos 4x mais m igual a zero, calcule m para que as raízes da equação, para que a equação tenha raízes iguais. Então, vamos calcular esse valor de m para que as raízes sejam iguais. Então, observe que quando as minhas raízes são iguais, então eu tenho meu delta igual a zero. Então, o primeiro passo a se fazer é identificar quem é A, quem é B e quem é C. Marciano, mas C não tem, aqui no lugar do C tem um M. Como eu sempre digo, vamos nos acostumar que a partir do sétimo ano as letras se transformam em números. Vamos ser criativos. Então, o meu M é um número que eu estou procurando. Então, vamos lá. E agora, resolvendo a nossa equação, nós teríamos o seguinte: delta é igual a b² menos 4ac. Daí eu teria o seguinte, que delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é m. Daí eu teria o seguinte: delta igual a 16, 4 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes m, m. Então, 16 vezes 8m. Daí, qual a minha condição para que essa equação tenha duas raízes iguais? Que o meu delta seja igual a zero. Então, vamos lá. Então, eu teria que 16 menos 8m é igual a zero. Daí, menos 8m é igual a menos 16. Logo, se eu multiplicar essa equação por menos 1, eu teria que 8m é igual a 16. Logo, m seria 16 sobre 8, que m seria 2, certo? Então, dividindo 16 por 8, eu teria 2. Agora, vamos resolver o nosso segundo exemplo. Então, seja x² menos bx mais 4, calcule b para que as raízes sejam reais diferentes. Então, vamos lá. Então, na letra A, eu vou identificar primeiro quem é A, quem é B e quem é C na minha equação. A, veja que aqui no meu x² não existe nenhum coeficiente o acompanhando, então eu imagino que tem 1. Aqui no meu B, então B vai ser menos B e C será 4. Daí eu terei que delta é igual a B mais menos 4AC. Delta
é igual a menos b ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 4. Delta é igual a menos b ao quadrado dá b ao quadrado, menos com mais menos, menos com mais menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Daí eu teria o seguinte, delta. Daí eu teria o seguinte, para que as raízes sejam duas raízes diferentes, então delta seria que maior que 0. E daí eu teria que b ao quadrado menos 16 é maior que 0. Logo, b ao quadrado é maior que 16. E agora, resolvendo isso como uma equação do segundo grau incompleta, que nós já aprendemos como resolvê-la, nós teríamos que b é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, que b é maior que mais ou menos raiz de 4. Então, determinamos o valor de b para que as raízes sejam reais e diferentes, certo? Então, veja que agora, na letra B, nós vamos determinar para duas raízes reais iguais. Então, para duas raízes reais iguais, nós teríamos delta igual a 0. Como nós já determinamos quem é delta, então vamos só pegar o valor de delta, que é b ao quadrado menos 16, e vamos igualar a 0. Então, igualando b ao quadrado menos 16 é igual a 0, b ao quadrado é igual a 16. Resolvendo essa equação como se resolve uma equação do segundo grau incompleta, então nós teríamos que b é mais ou menos raiz quadrada de 16, que b é igual a mais ou menos 4. E por último, determinar o valor de b para que as raízes não sejam reais. Então, quando as raízes não são reais, nós temos que o delta é menor que 0. Então, como nós temos delta menor que 0, e nós já definimos delta, então nós vamos ter que delta, na letra C, nós vamos ter que delta é b ao quadrado menos 16. Lembrando a vocês que esse delta ele repete-se nas três letras, porque trata de uma mesma equação. Então, vamos lá. Para que a minha raiz ela seja reais, não reais, então eu vou ter o meu delta menor que 0. Então, vou ter b ao quadrado menos 16 é menor que 0, que b é igual, b ao quadrado é menor que 16, logo terei o meu expoente está aqui ao quadrado, então ele vai passar para o outro lado como se fosse uma raiz quadrada, então b é menor que mais ou menos 4. Então está aí determinada a nossa o valor de b para que as raízes sejam diferentes, as raízes sejam iguais e as raízes sejam não reais. Então, por hoje ficamos por aqui. Vejam, revejam o vídeo, façam as anotações de vocês. Tchau e até a próxima.